dos nossos irmãos, sejam espirituais ou sejam aqueles irmãos aqui encarnados do nosso lado. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos mostre o caminho verdadeiro para que a gente encontre a fé, porque sem ela a gente não consegue enxergar as nossas dificuldades, que muitas das vezes estão perto de nós. Então vamos pedir, meus irmãos, para que o nosso Senhor Jesus aumente essa chama da fé em nossos corações. Que assim seja. Vamos dar por iniciados os trabalhos dessa noite. Transfiro a palavra para o nosso irmão André. Boa noite a todos. Muita paz, tranquilidade em nossos corações. O tema desta noite é um tema doutrinário de grande importância, porque está ligado especificamente aos nossos sofrimentos. Todos sabemos que somos espíritos imperfeitos, em processo evolutivo espiritual. Todos nós trazemos uma carga dentro de nós de imperfeição. Muitos inimigos do percurso, que nós chamamos de inimigos do percurso, que são aquelas situações ainda de espíritos imperfeitos, como, por exemplo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o apego às coisas materiais. Todos nós somos imperfeitos porque trazemos ainda dentro de nós essas imperfeições. E hoje nós vamos falar especificamente das aflições. Porque estamos no mundo de imperfeição, somos espíritos imperfeitos e somos submetidos pelo próprio processo espiritual às aflições. Então nós vamos começar definindo o que significa a aflição. Em regra geral, a definição de aflição significa sofrimento. Todo sofrimento que estamos submetidos em nossa existência está ligado, evidentemente, sofrimento como efeito, está ligado diretamente às causas que podem ser atuais e às causas que podem ser anteriores. O que nós chamamos de causas anteriores? São situações que nós provocamos em outras existências e que nessa existência atual a gente sente o reflexo daquele deslize. Eu vou explicar isso direitinho. Então tem muito sofrimento nosso, e eu vou dar 2 exemplos daqui a pouco de casos relacionados ao sofrimento que foram criados nessa existência, ou numa existência atual. E casos que foram, evidentemente, iniciados em existências anteriores. Então, nós todos, indistintamente, como espíritos inferiores, estamos submetidos às aflições. E as aflições podem ser de vários modos. Há vários tipos de sofrimento. Sofrimento físico, moral, espiritual, social, né? Familiar. E é isso que nós vamos falar nesta noite. Antes de entrarmos no tema, eu gostaria só de relembrar, né, uma citação de João, que foram palavras de Jesus, em que ele diz: tenho-vos dito essas coisas, que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição.
Todos vocês conhecem esse versículo? Isso é bíblico. É Jesus falando para os discípulos. Neste mundo tereis aflições. E, em contrapartida, Jesus faz o conselho. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Significa o seguinte, que à frente de qualquer sofrimento, de qualquer aflição, nós temos como cristãos, né, a bandeira, a certeza de que nós estamos protegidos pelo Cristo e por todos os seus emissários, que nós sabemos que são os nossos mentores espirituais. Então, está aqui o versículo em João, capítulo 16, é o versículo 33. Então, como eu falei há pouco, as aflições que nos atingem, os sofrimentos que nós temos na nossa existência, que não são poucos, eles têm causas nesta vida, como têm causas em outras vidas. E a doutrina espírita nos ensina que estamos submetidos, né, a leis espirituais. E uma das leis espirituais é a lei da causa e efeito, né? A lei da reencarnação. Então, nós somos espíritos, estamos aqui encarnados, cada um de nós somos um veículo físico-psicossomático. Esse veículo, ele tem o design, que é o nosso corpo, e tem, na sua intimidade, aqui dentro desse veículo, um outro corpo, que é o nosso corpo espiritual, que vai sobreviver à morte. Então, nosso corpo, daqui a pouco, ele vai falecer, seremos encaminhados à sepultura, mas a nossa essência, que é o corpo espiritual, vai continuar vivendo, que somos eternos. Esse é um princípio básico dentro da doutrina espírita. Então, todo efeito, segundo Kardec, tem uma causa. Essa causa ela pode estar em vidas passadas, como pode estar na vida presente. E Kardec dizia, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder ou o tamanho da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Então, tudo, absolutamente tudo que se passa na nossa vida tem uma relação com, ou tem uma causa. Então, existem causas que nós mesmos provocamos nessa existência. Concordam? Tem coisinha que a gente aqui procura. Sofrimento, eu vou dar 2 exemplos aqui, que são exemplos clássicos. E existem causas que estão lá nas vidas passadas. São os nossos deslizes, pecados, agressão que fizemos a alguém. E estes deslizes, como causa, eles refletem na existência anterior, através da aflição. E esta aflição, em regra geral, é uma provação ou é uma expiação. Então, todos vocês sabem muito bem a diferença da provação. A provação significa uma luta constante na nossa vida, uma luta, né? Aquela mãe, aquele casal que tem, por exemplo, 6, 7, 8 filhos. Isso é uma provação, né? É uma luta de criar o filho, da educação, da alimentação. É uma provação. Expiação já é uma pena, um sofrimento imposto ao espírito. Independente dele querer ou não, a expiação é imposta
a sua vida material. Um exemplo disso, uma criança, por exemplo, que reencarna vítima de um autismo, ou de uma síndrome de Down, ou com a macrocefalia, ou com a microcefalia, ou uma criança que reencarna sem os braços, sem as pernas, com amelia, por exemplo, ou uma pessoa que, na sua existência, de repente, ela tem uma doença incurável e vem a falecer. Isto é exemplo de expiação. Então, a expiação e a provação, que significam sofrimentos, elas estão ligadas a causas anteriores. E as causas atuais? Eu vou mostrar aqui para vocês as principais causas atuais de aflições que existem no mundo. Todos nós estamos percebendo que o mundo está passando por grandes transformações. Vocês têm acompanhado, né? Na questão política, na questão do relacionamento entre as nações, né? Terrorismo, né? Crueldade. Estamos observando no mundo várias causas que geram aflições. Então, eu trouxe aqui 8 causas, nós vamos falar isso rápido, né? Para a gente ter uma ideia de como que nós estamos submetidos atualmente a provações, né? De causas que podem ser resolvidas, mas que, por enquanto, não estão sendo resolvidas, né? E todas estas causas, elas variam em intensidade, dependendo do contexto cultural, econômico e pessoal, mas são amplamente sentidas globalmente. Vamos ver a primeira causa de aflição no mundo. Vamos ver se algum de vocês tem alguma aflição quanto a esse tema. Por exemplo, mudanças climáticas e degradação ambiental. Isso toca o coração de alguém? O que nós estamos vendo atualmente? Olha, ameaça do aquecimento global. Quase todos os territórios estão tendo dias mais quentes e ondas de calor. Vocês estão observando isso? Recentemente nós ficamos aqui 6 meses fritando ovo no asfalto, né? Vocês lembram? Do início de novembro até quase que já em março ou abril, a gente passou uma onda, como se fosse uma onda de calor permanente. Temperaturas em média de 30, 32 graus aqui em Volta Redonda. E outros lugares ficaram mais quentes, né? De forma que, em 2020, foi um dos anos mais quentes já registrados, com temperaturas altíssimas. Queimadas começam mais facilmente e se espalham mais rapidamente quando as condições estão mais quentes. Então, esse é um das aflições, das preocupações que nós temos com o nosso planeta. Desastres naturais. Quantas aflições existem às pessoas que estão onde esses desastres naturais? Terremotos, graças a Deus nós não temos, né? Se o Brasil tremesse, seria pior ainda. Furacão, não temos. Enchentes, temos. Enchentes. Tsunamis? Não, né? Acho que ainda no Brasil não teve nenhum caso de tsunami. Mas os países que estão aqui, né, em torno, no Oceano Pacífico, são mais susceptíveis. Esses tipos de desastres naturais geram aflições, concordam? Para essa população que está submetida a esses desastres naturais, como também a perda da biodiversidade, a destruição da natureza, é também um mecanismo de aflição. Desmatamento, vocês acham? Tem algum engenheiro aí florestal presente? Não, os engenheiros florestais ficam assim, né, revoltados com o desmatamento que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. E isso vai gerar repercussões e gerar aflição. Gera ansiedade
e muitos temem pelo futuro do planeta. Então, isso que eu mostrei como primeiro tópico, de mudanças climáticas e degradação, são causas de aflição. O outro ponto que gera muito aflição, principalmente do ponto de vista social, é a desigualdade e injustiça social. O assunto concentração de riquezas. Então, existem países, né, onde a concentração de riqueza é muito forte, é muito robusta. O exemplo aqui é o Brasil. Vocês têm ideia que 60% da riqueza hoje está na mão de 1%. 1% da população toma conta do dinheiro de 60%. Né? E isto faz com que haja um extremismo e a presença, como consequência da concentração, do outro lado, que é a pobreza extrema. Isso é causa de aflição? Muito. Pessoas que reencarnam como dentro de um ambiente de pobreza intensa, eles têm muito sofrimento na alimentação, que são regiões de muito conflito, de muita briga, de muito desentendimento, e isso gera aflição espiritual e sofrimento para essas pessoas. E que no dizer da desigualdade e injustiça social, um problema sério que nós temos ainda no mundo é a discriminação racial, que não deveria agir, porque a alma não tem cor. Então, nós que somos cristãos e espíritos, que entendemos a reencarnação, nós não podemos fazer distinção racial, étnica, porque sabemos que todos nós somos espíritos num processo evolutivo e somos irmãos. Discriminação de gênero, existe ainda isso, infelizmente. Né? Você vê nos países que abraçam lá o radicalismo muçulmano, você tem uma discriminação enorme quanto às mulheres. E isso cria também um sofrimento. Discriminação de classe social. Discriminarmos uma pessoa que seja, ou que tenha menos cultura e intelectualidade da gente, ou que tenha menos poder financeiro. Isso é uma situação grave, porque nós não podemos discriminar as pessoas. E se você abrir a Escritura Sagrada e lá na Epístola de Tiago, no capítulo 2, item 9, porém, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Está lá na Escritura. Acepção de pessoas. Né? Dá até um exemplo aqui, também, de que, por exemplo, se chegar aqui no templo uma pessoa rica, poderosa, e um outro simples, mais pobre, vamos deixar os dois assentar nas frentes e não fazer acepção, deixar o mais poderoso assentando na frente e o mais simples e o pobre lá nos fundos abandonados. Porque nós, pelo nosso orgulho, ainda, infelizmente, fazemos acepção das pessoas. E isso é uma forma também de aflição para aquelas pessoas que estão na provação da pobreza. E isso tudo, todos esses fatores, divide a sociedade alimentando tensões, sentimento de exclusão e revolta em muitas comunidades. Que é o que a gente vê, explosão às vezes em comunidades, né? E isso é uma consequência da discriminação de classe social.
O outro tema é insegurança econômica. É uma coisa que nos torna muito aflitos, não nos torna? Hoje é dia 18, daqui a pouco, dia 30, vai aparecer uma opção de boletim, né? Boleto para a gente pagar. Então, a gente vai ficando, evidentemente, mais sufocado, mais aflito, mais em sofrimento. Então, o fator hoje econômico é um dos fatores no mundo que mais gera sofrimento. Concordam? E a inflação? A inflação é outro fator também, que aumenta o preço, né, das coisas, os bens, e isso faz com que a gente fique também com uma certa aflição. Outro fator que gera sofrimento é o desemprego. Como é triste um chefe de família desempregado. Ele não ter aonde tirar o subsídio, o dinheiro, para poder pagar as coisas básicas que a sua família necessita. Um alimento para a criança, uma roupa para a esposa, para os filhos. Isso é muito triste. Isso causa uma aflição muito grande. Precarização do trabalho é outra coisa também, que são causas das aflições atuais. Né? Pessoas que pegam um profissional bom, mas não cumprem com ele as leis vigentes. Então, tornando muitos profissionais em subempregos, ganhando muito menos que eles poderiam estar ganhando, e sem a proteção das leis. Isso chama-se precarização do trabalho. Infelizmente, isso existe. E é uma das causas de aflição atual. E este aqui é o aumento do custo de vida. Todo mundo já está sentindo, né? O mundo inteiro, não é só no Brasil. Todo mundo, o custo de vida está muito maior do que há décadas passadas. E isso tudo pesa sobre milhões de pessoas, gerando a incerteza sobre a estabilidade financeira, especialmente entre os jovens, que é uma fonte constante de angústia. O outro ponto são crises de saúde. Hoje a gente vê uma explosão de casos de ansiedade, depressão e esgotamento físico e psíquico. Não é? É raro uma família onde não tenha um elemento com depressão, ou com ansiedade, ou com esgotamento. Não é verdade? Não está muito comum? As pessoas hoje estão mais depressivas, estão mais ansiosas. Né? E isso muitas vezes pode ser uma consequência de influência espiritual, ou a falta do conhecimento da pessoa sobre essas leis que eu falei, de causa e efeito, a falta de compreensão e de fé para com os mentores espirituais, tudo isso são fatores que geram ansiedade e depressão. Concorda comigo? Se eu estou aqui numa doutrina que me explica que do meu lado aqui tem mentores espirituais que estão nos amparando, nos protegendo, isso só já é uma fé, já é uma bandeira já de luta e de compreensão. Então, nós espíritas temos essa fé de que somos protegidos e amparados espiritualmente. Então, todas as vezes que a depressão, a ansiedade nos visitar, imediatamente a grande saída, né, ou a grande entrada, poderíamos dizer, é a prece, a oração. Que é também um mecanismo, né, de comunicação que nós fazemos com a nossa mente aos mentores espirituais. Então, hoje, está havendo também o esgotamento psíquico de muitas pessoas que trabalham demais, desenvolvem demais, que é chamada assim de burnout, que vocês já ouviram falar, que é uma síndrome, né, de esgotamento profissional. O indivíduo tem sintomas de exaustão, de estresse e esgotamento físico, resultantes de situações de trabalho, desgaste, que demanda muita competitividade ou responsabilidade. Então, às vezes, a burnout é uma consequência ao excesso de trabalho.
Muitas pessoas com esse diagnóstico, com esse distúrbio, que ainda não sabem que isso também é uma das causas de aflição. E esse problema de ansiedade, depressão, de esgotamento, surgiu também, intensificou com a pandemia do Covid-19. E, infelizmente, nós não temos ainda no nosso país, e em outros países também em desenvolvimento, um programa mais efetivo de tratamento psicológico para esses casos. O quinto problema que gera também muita aflição no mundo é a divisão política. Né? E hoje está todo mundo assim, né? O pessoal brigando por questão política. Isso gera muita aflição entre as famílias e entre as pessoas, na sociedade. É uma das causas também de aflição, como é também a desinformação. Hoje a gente conhece muito essas duas palavras, né, em inglês, a fake news, né? Quem nunca ouviu falar em fake news? Todo mundo, né? Significa informações, notícias falsas, que são jogadas, às vezes, nas redes, inadvertidamente, o indivíduo não lê, acha que é interessante e joga para frente a informação, causando muita aflição em muitas pessoas. A radicalização também nas redes sociais, o clima de desconfiança e de hostilidade também tomou conta, e isso também é um dos fatores de aflição e de sofrimento psíquico e espiritual. E esses conflitos culturais, ideológicos, dificultam o diálogo e promovem a fragmentação, a inimizade. Não é verdade? E isso é um dos fatores também de aflição. O sexto problema que causa muita aflição e sofrimento hoje é o avanço rápido da tecnologia de informação, principalmente da inteligência artificial. Vocês estão observando como é que a coisa evoluiu? Né? Muitas pessoas não conseguiram acompanhar, o que causa também uma aflição. E as que estão acompanhando estão mais aflitos ainda, porque vê que a coisa já tomou um rumo sem precedentes. O caso, por exemplo, da automação, da vigilância digital, levanta-se preocupações importantes, né? Mas antes disso, como manter o controle em um mundo cada vez mais dominado pela máquina? Não é verdade? Nós estamos sendo dominados pela máquina. Um celular é uma máquina. É um computadorzinho que você fica na mão 24 horas, só ali, ó. Ou na rede, controlando o banco, conversando com alguém, no WhatsApp. Então, nós estamos praticamente. E isso causa aflições. Esgotamento. O sétimo ponto de sofrimento são as chamadas crises geopolíticas, os conflitos armados, as guerras. Você imagina a aflição de uma pessoa que mora em um país de guerra? Pessoa que mora, por exemplo, na Ucrânia ou nas regiões da União Soviética, onde tem a guerra ali. Vocês imaginaram como é que é o sofrimento e a aflição de um povo que está em guerra? E as tensões que existem entre as grandes potências, os armamentos nucleares, todo mundo lá, você não briga comigo que eu vou soltar uma ogiva aí, não sei o quê, aquelas ameaças, isso tudo cria aflição e sofrimento no mundo atual, gerando medo em escaladas globais. Muitos países com radicalismo, descambeio para o terrorismo, que gera sofrimento e aflição no que tange a sensação de insegurança. Muitos países da Europa, as pessoas se sentem inseguros por causa do risco do terrorismo.
que hoje, infelizmente, né, está sendo, de vez em quando, você vê os ataques de terrorismo. E a última é a crise de sentido existencial, a desconexão de tradições, a superficialidade das interações e a pressão por produtividade, porque hoje o mundo está passando por grandes transformações e cada país ele quer mostrar o que ele produz. Então está havendo uma guerra, uma pressão muito grande sobre produzir as coisas, em todas as áreas da tecnologia. E isso gera também uma angústia para os governantes e tensões. E com isso também pode, a crise de sentido que eu coloquei ali, é um exemplo que eu coloco aqui, uma indiana, olha, que tem as tradições lá delas, ela já está na tecnologia, furando a bolha das tradições. E isso está atrapalhando muito a cultura indiana, por causa da tecnologia. Né? E, finalmente, aqui nós temos aqui, ó, um exemplo, isso aqui está na internet, eu achei interessante. Você tem o primeiro animal com o olho tampado, o segundo com o ouvido tampado, o outro com o nariz tampado, o quarto com o celular, que significa a mesma coisa. A soma dos três significa você com o celular. Que às vezes a pessoa está tão distraída, você chama, uma criança chama ela ali, aí depois da segunda, terceira chamada, que ela, oi, você me chamou? Porque ela estava tão absorvida com o que o celular está fazendo, e isso está gerando conflitos, sofrimentos muito fortes e para a nossa existência. Existe mais causas de aflições, além dessa que eu mostrei? Aí eu coloquei algumas causas que geram aflição. Por exemplo, a pessoa egoísta, soberba, orgulhosa, invigilante, imprevidente, cruel, corrupta, desonesta, preguiçosa. Todas essas situações, existem centenas de outras situações que causam conflitos e aflições, mas essas são as mais importantes. E eu vou dar 2 exemplos aqui de invigilância e imprevidência. Primeiro caso, o Sebastião Ovídio, de 60 anos, fumante há 20 anos. Essa é a história dele. Há 4 meses, ele dizendo para o médico, tinha iniciado falta de ar e chiado no peito. O médico aconselhou que parasse imediatamente com o cigarro, pois o enfisema já tinha se iniciado e poderia evoluir, lhe trazendo várias consequências. O médico medicou o Sebastião Ovídio, que tinha 60 anos, aconselhou a ele parar de fumar, provavelmente lá medicou com a bombinha, com fluidificante, um expectorante. Mas o Sebastião Ovídio, poderia até fazer um trocadilho, não deu nem Ovídio para o médico, né? Nem Ovídio ele deu para o médico. E o tempo passou. 10 anos depois, o mesmo Sebastião Ovídio, que agora está fumando há 30 anos, e há 2 meses, coitado, ele estava com a falta de ar tremenda. Ele não conseguia dar um passo. Você já viu enfisematoso, fumante, assim, avançado? É uma coisa terrível. Ele necessitava de oxigênio diariamente. Sem melhoras, tem feito internações com frequência, gastando muito com fluidificantes, bombinhas, antibióticos, oxigênio e tratamento médico. O que aconteceu com o Sebastião Ovídio? Por que ele está com esse enfisema? É o efeito. Qual a causa? Então, a causa atual, né? Que não tem nada de reencarnação.
Ele fumou muito. Há 10 anos, quando ele estava no início do processo, o médico o aconselhou: Sebastião, para de fumar. O seu enfisema já começou e ele vai evoluir. O Sebastião não deu ouvidos para o médico. E o que aconteceu? 10 anos depois, o pulmão dele totalmente fechado. Totalmente fechado. E agora ele com internações e provavelmente vai desencarnar como mais uma vítima do cigarro. Então foi uma causa atual com efeito atual. E espiritualmente nós sabemos que esses espíritos que desencarnam vítimas de vício, eles passam por um processo de resgate e provação muito grande, logo após o desencarne. Até a reestruturação do seu perispírito, do seu corpo espiritual, eles passam por um processo de sofrimento acentuado. A gente sabe que a enfisema e a bronquite secundária ao cigarro são doenças terríveis, porque o cigarro vai criando um aumento de secreção, destruindo a arquitetura pulmonar, e o indivíduo não consegue que o oxigênio que ele respire penetre no sangue. E nem o CO2, que é o gás lixo, consegue sair com facilidade. Então você tem uma grande retenção do CO2 em detrimento de uma queda brusca, baixíssima, de concentração de oxigênio no sangue. Então o indivíduo ele passa a ter hipoxemia, que é a queda do oxigênio, e tem o excesso de CO2, que a gente chama de hipercapnia, que tem causas sobre o organismo terríveis. Um dos efeitos da retenção do CO2 é a sonolência. O indivíduo, além dele ter falta de ar, dele ter baixa de oxigênio, ele passa a ser um dorminhoco 24 horas. Aqui está um pulmão totalmente destruído pelo enfisema, né? Então, qual a causa desse sofrimento? A grande causa, a imprevidência. Não teve um médico há 10 anos que aconselhou? Ele não obedeceu. Então, ele teve o seu sofrimento aumentado. Vamos para um caso 2, esse é mais impactante. Jerônimo Santelli, de 50 anos, comerciante, trabalhava como vendas de sapatos no Centro Comercial de São Paulo. Era um comerciante bem-sucedido, casado há 20 anos com Silvia, linda mulher, eficiente, excelente mãe e dona de casa. O Jerônimo tinha 3 filhos adolescentes, amorosos, estudiosos e focados. Era um lar perfeito, um casamento estável. Conseguiram entender isso? Assediado por uma cliente de 25 anos, interesseira, desequilibrada e pródiga, por invigilância, inicia namoro com ela. Tornaram-se amantes. Os dois sofrem acidente de carro numa das suas saídas. Ela teve traumatismo crânioencefálico. Ficou no CTI 3 meses, desencarnando após. Ele sofreu traumatismo raquimedular. Vocês sabem o que é isso? É um traumatismo que dá na coluna, que praticamente transfixa a medula. Então ele perdeu a força e a sensibilidade nas pernas. Tornou-se paraplégico, hoje ele está na cadeira de rodas. Esse sofrimento teve causa atual ou anterior? Causa atual. Devido ao quê?
a invigilância e ao descuido. Então, nós mostramos aqui 2 casos de sofrimento, de aflição, como consequência desta mesma existência. E as causas anteriores? Por que muitas pessoas sofrem neste mundo sem assim, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que você conhece, uma pessoa bondosa, uma dona de casa, uma mãe, e de repente aquela pessoa passa por um sofrimento físico, uma doença incurável, que você não sabe entender. E a gente, na nossa arrogância de inferioridade, né, ainda fala assim, nossa, tanta gente ruim podia essa doença da dona Margarida, né? A gente não fala isso? Por que uma pessoa tão boa, dona Margarida, está sofrendo, enquanto que eu conheço pessoas ruins que poderiam estar sofrendo? Essa é a análise nossa de espíritos imperfeitos, né? Espero que não aconteça com a gente espírita, porque o espírita sabe o porquê, né? Causa e efeito. Então, por exemplo, se um assassino ou alguém assassina outra e o projétil vai sobre o crânio, né? Aquele criminoso, ele pode reencarnar, é uma das probabilidades, ele pode reencarnar como um autista de baixa funcionalidade. Então, a gente vê uma criança, um autista, aliás, de baixa funcionalidade, dando um trabalhão para os pais, para os avós, e se a gente for ver, aquele espírito é o espírito de um assassino. Ou um indivíduo que esfaqueia o outro, né, no coração, ele pode reencarnar com uma doença cardíaca congênita. Uma tetralogia de Fallot, essas doenças que as crianças nascem roxinhas. Esse é um mecanismo que existe no mecanismo de causa e efeito. Um indivíduo poderoso, um indivíduo ricaço, bilionário, que não faz, né, uma boa, digamos assim, não coloca a sua riqueza, o seu poder, em detrimento do sofrimento alheio, do progresso, ele pode reencarnar num vilarejo simples, muito pobre, já passando por necessidades alimentares, desde o início da sua vida. Assim como, por exemplo, a mulher fofoqueira, né? O homem fofoqueiro pode reencarnar surdo, ou mudo. É uma possibilidade. Esses são os mecanismos de causa e efeito. Não estou falando que isso é regra geral, né, gente? Então, muito cuidado aí, né? O pessoal que espalha fake news, né? Que fala. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a próxima encarnação a gente pode voltar mudinho e surdinho. Então, o homem, para a gente encerrar esse raciocínio, num grande número de casos, é o autor de seus próprios infortúnios. Nós somos autores, olha só, ou seja, causadores dos próprios sofrimentos. Mas é comum acusarmos a sorte, a providência, a falta de oportunidade pela nossa má estrela, pela nossa incúria. Ah, Deus me abandonou. Cadê os mentores espirituais agora para me ajudar? Eu estou num sofrimento, né? A gente reclama muito assim. Mas por quê? Porque o sofrimento que bateu à nossa porta, nós que fomos os causadores. E às vezes a pessoa sofre tanto que diz assim, se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, né, pelas coisas que já passamos, quantas faltas teria evitado? Vocês já fizeram essa reflexão? Pessoal que está mais de idade aí? Se a gente tivesse de iniciar hoje,
retornarmos aos 20 anos de idade, quantas coisas a gente não faria, não é verdade? Quantas coisas nós fizemos, muitas vezes pela nossa incúria, pela nossa imperfeição. E se tivesse que recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo, dizem algumas pessoas. Então, gente, as causas dos nossos males terrenos, das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, eles estão diretamente relacionados à nossa culpa. Nós é que somos, né? Existe a lei dos homens, que infelizmente é falha, mas a lei de Deus, ela é muito forte, muito forte. E para que nós possamos combater e trabalhar as nossas aflições, além do amparo espiritual que nós temos, a fé que os mentores estão, nós não podemos esquecer, eu vou mostrar rapidamente para a gente encerrar a nossa palestra. Vocês já ouviram falar no triângulo do vencedor? As 3 palavrinhas mágicas que, em regra geral, tornam um indivíduo vencedor e combatente do seu sofrimento, das aflições. Então, vou colocar aqui, ó, primeira palavrinha é a persistência. Então, o indivíduo, para ele sair da sua existência vitorioso, além, é óbvio, da fé e da confiança no mundo espiritual, ele tem que ter persistência. O que é persistência? Aqui atrás tem uma opção de palavrinhas ali, olha, trabalho, pontualidade, garra, ambição, assiduidade, interesse, envolvimento, meritocracia, isso tudo faz parte da persistência. Nós temos persistência, sermos persistentes em alguma coisa. Você trabalhar com afinco naquilo que você faz, você ter assiduidade, você ter pontualidade, isso tudo reduz as nossas aflições. A segunda palavrinha mágica é a flexibilidade. O que é ser flexível? É você se dar bem com todas as pessoas. Como que é bom a pessoa ser flexível, né? E a flexibilidade gera o quê? Gera gentileza, educação, empatia, benevolência, caridade para com o próximo, amor ao próximo, atenção para com as outras palavras, as outras pessoas. Ser flexível é ser bondoso, é ser acolhedor, é ser empático. E a terceira palavra que configura o vencedor é a resiliência, que vocês já ouviram falar nisso. O que é a resiliência? É a gente se manter psicologicamente equilibrado frente às adversidades da vida, ao sofrimento. Ah, mas isso é difícil, André Luiz. É difícil, mas não é impossível. Todas as vezes que o sofrimento bate à nossa porta, é necessário acentuarmos a nossa resiliência. Mantermos serenos, resignados, com fé no mundo espiritual. Porque todos nós estamos submetidos ao sofrimento. Quantos de nós aqui, nesse momento, não estamos fragilizados por algum problema que aconteceu com a gente, ou que está na nossa família, e que viemos aqui na casa espírita receber essas vibrações dos mentores espirituais? Quantos de nós aqui presentes? O centro espírita, além de escola, de oficina, é um excelente hospital para receber a todos aqueles fragilizados que necessitam o amparo, o conforto e a orientação. Sejamos vitoriosos, com flexibilidade,
persistência e, sobretudo, resiliência. E para a gente terminar a palestra, eu gosto muito de projetar esse pequeno texto de Emmanuel, que é o nosso mentor espiritual aqui dessa casa. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá, gente? Toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, o que significa isso? Por exemplo, o João está catalogado no seu modelo organizador, no seu perispírito já marcado, que ele vai ter, daqui a 6 meses, um exemplo, vai eclodir um câncer no sistema linfático. Daqui a 6 meses. Está programado espiritualmente que ele vai eclodir um câncer no sistema linfático. Câncer esse como consequência de um deslize de outra vida. Aí a espiritualidade vem e cerca aquele grupo de médicos para estudar como que o João está, 6 meses antes. E quando esta equipe encontra o João trabalhando, quer dizer, trabalhando em prol do seu semelhante na sociedade, ou fazendo um trabalho muito bom, robusto, dentro de uma casa espírita, ou trabalhando em prol da sua família, a espiritualidade vai e checa o João. E eles ficam admirados. Olha o João, hein? Está para eclodir um câncer nele do sistema linfático. Olha só como que ele está trabalhando. Está lá no caminho da luz. Vou dar um exemplo aqui, vocês desculpem, né? Trabalhando na assistência, fritando a pizza, limpando o salão, ajudando a diretoria, junto com os companheiros na distribuição da sopa. O João realmente está sendo um tarefeiro exemplar. Então, quando essa equipe vem e encontra alguém trabalhando, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por algum tempo, um tempo determinado. Então, o João, encontraram ele trabalhando na casa espírita, tarefeiro, nota 10, mas tem um câncer para surgir daqui a 6 meses. Aí, o que a espiritualidade faz? Vai lá no nosso modelo organizador, no nosso perispírito, faz uma calibragem, vamos dizer assim, uma fina calibragem, e joga esse câncer do João, por exemplo, tem 60 anos, para daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, a equipe volta e checa de novo o João. Ele está trabalhando mais do que aos 60. Aí a espiritualidade vai lá, no perispírito, e joga lá o seu câncer linfático para os 80. A equipe volta aos 80, está lá o João já com curvadinho, com a cabecinha bem branquinha, mas trabalhando. Eles fazem um outro refino e jogam para 90 anos o câncer linfático. Volta aos 90, o João está curvadinho, mas ainda está lá. Ele não fazia o trabalho que ele fazia de limpar, mas ele está lá, ó, na portaria, trabalhando no acolhimento. Aí o João chega aos 100 anos, livre do câncer linfático, e desencarna, dormindo numa noite fria. No outro dia, a sua esposa, o filho, vê lá, encontra o João geladinho, mas com 100 anos de idade e livre do câncer. Essa é a proposição e o que Emmanuel nos fala. Isso, em suma, quer dizer o seguinte: se nós trabalhamos em prol do próximo, da nossa família, trabalhamos com garra naquelas atribuições que nos são dadas, isso tudo faz com que a gente possa ficar livre da grande maioria das nossas aflições. Que Jesus, nosso Mestre, nos proteja hoje e sempre. Passei 4 dias.
Tenho certeza que todo mundo ficaria